Entrevista coletiva com o treinador Roberto Fernandes. Lembrando que as perguntas elas são enviadas, pela imprensa para a assessoria de comunicação do CRB. Roberto Fernandes, um abraço, boa tarde. Aqui é o Marcelo Rocha, estrutura da 98, do Timaço 98 Gazeta. Na última coletiva você falou da dificuldade na lateral esquerda. Chegou o Guilherme Romão. Resolve a situação da posição? Um abraço. Grande Marcelo, um abraço também para você, rapaz. Olha, o Romão, o Guilherme Romão é o lateral que chegou, é um lateral que fez, apesar da equipe dele não tido uma campanha muito boa, pelo contrário, mas ele conseguiu se destacar e tinha, vamos dizer assim, proposta de outras equipes. Então, das opções que tinham à nossa disposição, o Romão foi o que se encaixou e ele tem agradado nos treinamentos. Eu espero que ele possa manter a performance dos treinamentos nas partidas, para que ele possa ganhar confiança e o mais rápido possível a gente ter ali uma lacuna fechada. Em que pese, a outra opção é o Hugo, que ainda continua no departamento médico, não participou ainda de treinamento algum, e aí a gente fica na dependência da sua recuperação. Professor Roberto Fernandes, aqui é o Rodrigo Veridiano, equipe esportiva na rede. Primeiramente, boa sorte e competência na temporada de 2021. Roberto, qual o seu nível de contentamento em porcentagem em relação ao elenco atual do Clube de Regatas Brasil e o seu nível de contentamento em relação aos treinamentos, já que o Campeonato Alagoano está batendo as portas e na sequência teremos o Campeonato do Nordeste? E sobre contratações ainda, quais são as posições que o CRB ainda necessita de jogadores? Quais os setores? Grande abraço, boa sorte, competência. Obrigado, Rodrigo, um abraço para você também. Olha, os treinamentos eles têm sido, para um reinício de trabalho, muito contente. Em relação a elenco, eu ainda acho prematuro, Rodrigo, a falar de elenco. O que na realidade, eu acho que foi o grande trunfo, a grande aposta do CRB, foi de ter mantido uma base. A gente conseguiu manter em cada setor pelo menos 2 jogadores que efetivamente eram titulares. Então acho que essa é a grande aposta. Mas em relação a reforços, ainda a gente vai estar num processo de contratação. Haja vista que, por exemplo, para a equipe titular, nós estamos preenchendo a lacuna da saída do Wesley e da saída do Igor. Mas em termos de elenco, ainda existem muitas lacunas a serem preenchidas no que diz respeito à competitividade. Nesse momento a gente está usando muitos garotos da base, aproveitando para dar experiência a esses jogadores e oportunidade, não tenha dúvida disso. Então, eu sempre digo uma coisa, Rodrigo, se você chega no topo, o próximo passo é a queda. A gente tem que estar em crescimento. Então, o meu contentamento com a equipe nesse momento, na realidade, eu preciso que os jogos comecem para a gente começar a avaliar, e a gente não espera que o CRB comece a 100% e achando que já tem uma equipe pronta para ser campeão de tudo. Muito longe disso, mas eu acredito sim que a gente está no caminho certo. Boa tarde, Roberto Fernandes. Aqui quem fala é Renato Carvalho, da TV Gazeta. E o adversário da estreia do CRB nesse fim de semana guarda boas lembranças. Contra o Coruripe em 2019, na estreia da Alagoano, você também estava no comando e a partida terminou com um placar de 1-0 para o CRB. E para esse jogo, para esse começo de temporada, como é que você está trabalhando a equipe para estrear bem e render nesse estadual o que rendeu no fim da Série B? Olha, nós precisamos quebrar um pouco da ansiedade. A gente vem de uma parada, não muito longa, mas vem de uma parada.
E nessa retomada de trabalho, nós vamos para o primeiro jogo, inclusive o segundo também, contra as duas equipes que foram finalistas da Copa Alagoas, né? E que já vem na temporada com 5, 6 jogos. Então uma coisa é fato, o Coruripe tem ritmo de jogo melhor do que o nosso, né? Agora, isso por si só não resolve. O futebol é um conjunto de situações. Então, eu espero uma estreia sempre muito complicada, né? O Coruripe sempre foi um adversário, principalmente jogando nos seus domínios, difícil de ser batido, né? Então, não tem jogo fácil. Eu tenho alertado aos atletas a respeito de alguns pontos positivos da equipe do Coruripe, que nós observamos, que nós precisamos estar alerta, mas é evidente, né? Não tem como ser diferente. O CRB, dentro do campeonato alagoano, ele sempre vai ter o peso e a responsabilidade de brigar por título. Boa tarde, professor Roberto Fernandes, Luciano Costa da Rádio Maceió M1020. Está chegando a hora da estreia do CRB no campeonato alagoano. O torcedor regatiano vive uma expectativa muito grande e tem uma confiança também enorme no seu trabalho frente a essa equipe alvirrubra. Eu queria saber do professor qual a sua visão tática em relação ao Diego Torres, como ele vai funcionar. Você pretende taticamente utilizá-lo como um segundo volante ou um meio de criação? Boa, Luciano, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, excelente pergunta, viu, Luciano? Você tocou num assunto que me interessa muito, que me atrai muito, que é a questão tática. Então, eu vou responder assim, bem objetivo. O Torres, ele tem uma versatilidade que seria, na minha opinião, da minha parte como treinador, defini-lo que ele vai ser meia ou que ele vai ser segundo volante. Ele vai me dar essa versatilidade. Dependendo do jogo, dependendo do adversário, dependendo da situação de jogo, o Diego pode ser o 10, o Diego pode ser o 8, o Diego pode ser o 11, né? Então é um jogador que me agrada muito a sua característica, que é versatilidade. Eu acredito que no futebol, você tirando hoje o goleiro, óbvio, e aquele centroavante de referência, aquele centroavante que você sabe que a função dele é pivô, todos os jogadores hoje, eles precisam flutuar em outras posições. Tem também, óbvio, o próprio zagueiro central, né? Mas fora disso, né, essa versatilidade é uma exigência hoje do futebol, um futebol totalizado, um futebol onde todos, sem a posse da bola, tenham funções definidas para marcação, e com a posse da bola tem que saber jogar, tem que sair para o jogo. Boa tarde, professor. Aqui quem fala é Thiago Luiz, do jornal O Dia Alagoas. Roberto, queria saber de você quais são os principais desafios de se trabalhar com uma pré-temporada tão curta e o que é que isso pode impactar, principalmente no primeiro momento, nos primeiros jogos da temporada de 2021. Olha, cada equipe busca aquele planejamento que entende ser o melhor para si, né? Tem equipes que optam, né? Aliás, talvez hoje a grande maioria das equipes que estão dentro da Série A e também da Série B, são equipes que começam o estadual com sub-23, né? Mesmo sabendo dos riscos, são riscos calculados, mas começa a competição com sua equipe sub-23 para poder dar uma treinabilidade maior à sua equipe principal. Outras, por uma condição ou por outra, ou por opção mesmo, já começam a temporada com aquilo que tem de melhor, vamos dizer, com sua força máxima. Em cada um desse planejamento tem pró e contra, né? Então, nós entendemos o porquê nós iniciamos já a temporada, devemos iniciar a temporada com força máxima, e a gente sabe que ao longo, né, desse início de temporada a gente deve ter algumas mesclas para poder a gente ter um nível de treinabilidade aonde a equipe como um todo chegue nesse primeiro momento de decisão, seja campeonato estadual, fase de mata-mata de Copa do Nordeste, no melhor da sua condição. Então,
esse é o objetivo final. Professor Roberto Fernandes, aqui Júnior Tenório da Rádio Difusora de Alagoas. Claro, muito trabalho no período carnavalesco, também teve esse contato já a priori com alguns jogadores também que está chegando para compor o elenco do Clube de Regatas do Brasil. Que análise você faz tecnicamente e principalmente fisicamente, já que tivemos aí uma temporada colada com a outra e claro, a base foi mantida do CRB, a espinha dorsal de um time titular? Olha, a manutenção de uma espinha dorsal, ela é fundamental, né, para um período tão curto de intervalo de uma temporada para outra. Mas nós não podemos sermos negligentes e achar, né, que porque manteve uma base, você já vai começar com tudo e atropelando tudo e todos. Porque a vida não é diferente do futebol, não. Ela é feita de ciclos, né? Se você pegar, por exemplo, as equipes, né? Vamos tirar como exemplo o Campeonato Brasileiro, né? Vejam quantas equipes foram líder, quantas equipes circularam na zona de Libertadores, né? E agora na reta final, quem de fato está brigando pelo título e pela Libertadores. Por quê? Porque as equipes elas caem de rendimento depois que ela atinge o seu ápice. Isso é natural. Então, o curto espaço de tempo vai fazer com que as equipes, de uma forma geral, ela atinjam o seu ápice novamente mais rápido. Mas também mais rápido ela pode cair de rendimento. E é aí onde nós precisamos ter muito cuidado, né, na forma que nós vamos lidar nesses primeiros 2 meses de temporada.